Meus irmãos, nós vamos já trazer a palavra do Senhor Jesus para toda a igreja do Senhor. Estamos hoje na sexta Santa Ceia do ano 2023. Deus está nos dando essa oportunidade da gente, todos nós, podermos cear na presença do Senhor. No Salmo de número 22, Salmo de número 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Amém? Meus irmãos, diante dessa expressão bíblica, o salmista, ele está trazendo nesse salmo de número 22 uma profecia concernente ao Messias vindouro e ao seu sofrimento, do qual ele passaria aqui e na terra. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia vai falar do nascimento de Cristo, da sua morte e também da sua ressurreição. E antes de acontecer tanto o nascimento como também a morte e também a sua ressurreição, os profetas do Antigo Testamento profetizavam acerca deste acontecimento. E no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, Deus fala para o primeiro casal concernente à semente da mulher, que esse veria e haveria um histórico, algo prometido por Deus para resgatar o homem dos seus pecados. As profecias, o profeta Isaías profetiza o seu nascimento, dizendo que da virgem ele nasceria de uma virgem. E também no capítulo 9 de Isaías, versículo de número 6, Isaías já profetizava o nascimento, dizendo que o menino vos nasceu. Tudo isso, diante dessas profecias, há 700 anos depois, foi que veio o cumprimento dessa profecia. Porque Deus, na sua câmara secreta, juntamente com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, já tinham pensado como, antes de acontecer a queda do homem, eles também já tinham pensado no livramento para o homem. Algo que ficou só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o inimigo de Deus, que é também o nosso inimigo, Satanás, ele fez com que o homem errasse, com que o homem pecasse, e com certeza vibrou com a queda de Adão e de Eva, e não sabia desse plano de Deus, mesmo vivendo no céu, estando no céu, pois a Bíblia vai dizer que ele era um anjo criado por Deus e vivia lá entre as pedras preciosas. A Bíblia vai dizer que o nome dele era Lúcifer. Isso quer dizer anjo de luz. Tinha uma proximidade, próximo ao seu Criador, e não sabia desse plano. E quando ele
maquinava fazer o mal lá no céu, porque a Bíblia diz que ele conquistou vários anjos, foram enganados por Lúcifer, porque ele, no seu pensamento, diz o profeta Isaías, que ele imaginou subir e fazer o seu trono mais alto do que o trono de Deus. Mas quando ele pensava em subir, a Bíblia diz que Deus disse: descerás. Oh glória! Vindo à terra, assim ele quis agora acabar com a criação primordial de Deus. E a Bíblia diz que ele consegue, tentando Eva. Essa pecou, também o seu esposo Adão. Assim, a criatura primórdia de Deus na terra estava agora caída, porque disse Deus, quando foi fazer o homem, disse Deus, junto com Deus, disse ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, ele não disse haja o homem, Deus disse vamos fazer o homem. Glória a Deus. E ele fez o homem não parecido com as demais criação que ele já tinha feito, mas ele fez o homem parecendo, segundo a Bíblia, conforme a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Quando o inimigo viu que tinha destruído a obra primária de Deus, com certeza vibrou, mas ele não sabia do plano de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Caso o homem caísse, haveria uma restauração. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E por essa razão foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, viesse a este mundo para resgatar o homem que o inimigo tinha derrubado. Deus mandou Jesus para restituí-los, justificá-los, regenerá-los. Aleluia! Porque estava no plano de Deus. Assim era necessário que Jesus nascesse. Aleluia! Ele não poderia ter vindo aqui, aleluia, como homem, mas como Deus, mas como homem ele deveria vir. E a fim Deus, no seu propósito, nos seus planos, aleluia, tudo preparado, aparece uma jovem despojada, aleluia, chamada Maria, e disse a ela que ela seria a mãe do Salvador. Ela seria a mãe do Salvador. E a Bíblia vai dizer que de Maria nasceu Jesus, o Salvador. Meus irmãos, mas para que houvesse esse resgate, haveria um processo que Jesus passaria na terra. E esse processo seria o sofrimento. Passaria por um grande sofrimento. Porém, aleluia, Deus, desde o seu nascimento até a morte, até a cruz do Calvário, Deus estava com Jesus todo o tempo, fortalecendo, ajudando, fazendo, operando milagre através de Jesus. Aleluia! Jesus trouxe esclarecimento concernente à salvação através da palavra, aleluia, que ele próprio pregava. Mas esperava Jesus
cada momento o sofrimento, o sacrifício. Aleluia! E ele bem sabia disso, mas ele aceita tudo isso, porque tinha o auxílio do Pai e também tinha o auxílio do Espírito Santo. E ele, aleluia, aceita vir ao mundo, padecer, sofrer, aleluia. E disse o profeta Isaías, aleluia, que ele levaria consigo todos os nossos pecados. Ele nunca pecou, nunca houve falha sequer, nunca houve engano na sua boca. Mas chegou o momento dele tomar, aleluia, sobre seus ombros todos os pecados da humanidade, de Adão, aleluia, até o tempo dele, e os vitórios, que nesse caso somos nós, aleluia, e aqueles que ainda hão de nascer. O sacrifício dele foi o único sacrifício por toda a humanidade, por toda a humanidade. Quando a gente vai ver o relato bíblico concernente a Jesus no seu ministério, vendo ele curando cego de nascença, vendo ele curando mulher de fluxo de sangue há 12 anos, vendo ele ressuscitando morto há 4 dias, vendo ele pegando água, transformando ela em vinho, vendo ele andar por cima das águas, vendo ele dizer: aquieta e acalma-te, mar e vento, e todos puderam se calar e se acalmar. Vê ele pegar 5 pães, aleluia, e fazer um milagre para quase 5.000 pessoas. Mas tudo isso acontecia, tudo isso aconteceu, mas lhe esperava algo mais na frente, lhe esperava algo mais na frente, de maneira que ele ia orar ao seu Deus, aleluia, passar a noite de oração, jejum, para vencer, aleluia, para vencer o sofrimento que estava por vir. Teve momento que ele orou dizendo: Pai, Pai, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Aleluia, ele já estava sofrendo, mas ele veio para isso. Ele não veio apenas para fazer milagre, ele não veio apenas para operar maravilhas, ele veio também para sofrer, ele veio também para chorar, ele veio também para gemer. Oh, aleluia! Quando chegou o momento dele tomar, como diz o profeta Isaías, tomar todos os nossos pecados e levar sobre si e ir até o Calvário. Meus irmãos, imaginemos o peso que ele levou. Não dá para medir, não dá para pesar a quantidade do peso. Era o pecado de Adão para frente, mas ele tomou sobre si. Glória a Deus. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz que ele foi ao matador como a ovelha muda. Ele não foi sem saber
ia. Ele sabia que ia. Aleluia. Glória a Deus. O profeta toma essa comparação da ovelha que vai ao matador. Ela não sabe que vai morrer. Quando o marchante leva ela para o lugar, puxando uma corda, quando chega no lugar, ele mata aquela ovelha. Ela não sabia, ela não sabe. Porque se ela soubesse, ela faria de tudo para o marchante nunca achar ela. Mas Jesus foi diferente. Glória a Deus. Ele sabia. Aleluia. Que ele esperava lá na frente a morte. Ele sabia disso. Os evangelistas vão escrever sobre isso, cada um com seu detalhe. Aleluia. Diz a palavra que puseram sobre ele uma cruz tão pesada, porque não era dele, não era para ele aquela cruz. Deixa eu ser bem claro, era para você, era para mim, era para nós. Aleluia, Jesus. Seria eu e você que teria que ir à cruz, lá do Calvário, e ser morto, e não ele. Mas a Bíblia diz que ele tomou, oh, glória seja dada, o nome de Jesus. Aleluia. É como que ele dissesse assim: essa cruz eu levo, me dá para cá. Aí ele foi pegando cada uma, e colocando sobre si, sobre você, e ia levando. Os evangelistas chegam a dizer que ele caiu com tanto peso na cruz e também do sofrimento que ele já estava passando. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele caiu várias vezes. Aleluia. E quando ele caía, alguém batia nele para se levantar. Levanta, tem que carregar. E ele não desistiu mesmo assim. Ele não desistiu mesmo assim. Aleluia. Fazia força para se levantar de novo. Tem hora que a gente está pregando e às vezes vão pregar em palavras estranhas, porque as línguas normais nossas não conseguem. Vai além do nosso conhecimento. Com a coroa de espinho, segundo alguns historiadores, 72 espinhos havia tecido naquela coroa. Segundo os historiadores, uma média de 10 centímetros cada espinho. E a Bíblia vai dizer que alguém ainda pegou uma cana, um pau grosso e batia na coroa para que os espinhos cravassem na sua cabeça. Que dor, que dor, que dor, que dor. O profeta profetiza dizendo: se a dor como a minha dor, vejam se a dor como a minha dor. Tem os historiadores que ficavam marca de sangue nos seus pés, nas estradas de Jerusalém, por onde ele passava. O seu sangue ia
correndo do seu corpo, caindo naquela cidade, naquelas ruas de Jerusalém. E ele chegou até o Gólgota, ou caveira, o lugar aonde foi crucificado. Penduraram ele na cruz, batendo com pregos em cada mão, para cravar ou ficar cravado na cruz. Pegaram os seus pés, colocaram um em cima do outro, porque o espaço da cruz era tão pequeno. Botaram um pé em cima do outro e cravaram com prego. Até aí, meus irmãos, Jesus sabia o que estava acontecendo. Até aí, meus irmãos, Jesus sabia que ia chegar até lá. Mas uma coisa que ele lhe surpreendeu foi o que o salmista profetizou. E no Mateus 27 e 46, ele sente isso. Durante os seus 33 anos, sempre a presença do seu Pai Celestial presente. Em tudo o seu Pai estava presente. Em tudo o seu Pai estava presente. Mas naquele momento da cruz, de ser crucificado, lá do Gólgota, ele sente a ausência do seu Pai. Na hora que ele mais queria, na hora que ele mais precisava, ele sente a ausência do seu Pai. Porque ali era o momento de uma decisão. Ali era o momento da vitória. Ali era o momento de vencer ou não vencer. E o diabo, quando viu que ele chegou até o Gólgota, ele começa a usar aqueles que o feriu, aqueles que bateu. Eles começam a usar dizendo: desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. E ele permaneceu lá, permaneceu lá, permaneceu. Ele não desceu da cruz. O dia eu vi certo pastor da nossa convenção pregando sobre esse assunto, nesse momento da ausência de Deus. E ele disse, nesse momento, era como que Deus tivesse virado as costas para Jesus. Porque Deus, quando olhava para o seu filho no Gólgota, só via pecado, 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 pecado de toda a humanidade. Deus não suportou ver aquilo. Aí diz o homem de Deus que, como ele virasse as costas, como dizendo assim: eu não posso suportar isso. Como qualquer pai não suporta ver o sofrimento de um filho, o pequeno que seja o acontecido. Deus também é pai. Deus também é pai. Mas diz esse pregador
salmista falou no capítulo 22, quando ele sente a ausência do Pai, ele começa a orar e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus entendeu essa língua de Jesus. Que os tradutores traduziram dizendo o que ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Repita comigo: Deus meu. Pode ser mais forte: Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, o salmista diz aqui, no Salmo 22, ele diz: Deus, por que me desamparaste? Aí ele diz: por que te alugas de mim? Por que te alugas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Ele clamou a Deus, e Deus, segundo o salmista, aleluia, Deus não atendeu o bramido dele e nem chegou para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Ele disse: por que se alugas? Por que se alugas? Oh, glória seja dada o nome do Senhor. O verso 2 diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Ele está dizendo: Deus, eu estou te clamando, eu estou te pedindo ajuda, eu estou te pedindo socorro. E o socorro não chegou. Deus não ouviu ou não atendeu a ele naquele momento. Não atendeu. Por que me desamparaste, Senhor? Todo o tempo estava comigo, desde o nascimento até aqui, meu irmão, e agora me desamparaste, me deixaste sozinho. Eu imagino o coração de Deus como pai, ouvindo a voz do seu filho pedindo ajuda, e ele não ia ajudar. E ele não ia ajudar. Qualquer pai socorre seus filhos, mas Deus não foi naquele momento. Deus não foi. Mas sabe por que Deus não foi? Porque aquele momento era o momento de uma redenção, era o momento de uma justificação, era o momento de uma regeneração, era o momento de se unir a Deus o homem, se unir a Deus, como o apóstolo Paulo vai pegar no capítulo de número 5 de Romanos. Ele diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Foi lá na cruz, lá no Gólgota, aleluia, que podemos, aleluia, como disse Paulo, que Jesus, aleluia, é o mediador entre Deus e os homens. Jesus estava no alto do Gólgota e nós embaixo e Deus em cima. Jesus estava dizendo: eu vou ligar o homem que está embaixo, eu vou ligar com Deus que está em cima. Ei, deixa eu ir mais além do assunto. É como que Jesus estendesse a sua mão direita e segurasse na mão de Deus, e com a sua outra mão segurasse na mão do homem. Ele estava dizendo: eu estou ligando o homem com Deus, o homem com Deus, o homem
por Deus. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, nós fomos ligados por Jesus. Ele nos ligou. É por isso que Deus não foi ajudar ele. Era esse momento. Era o momento dele restituir a sua semelhança, a sua imagem, que o diabo tinha acabado, destruído. Conforme disse Paulo, fomos destituídos, disse Paulo. Mas agora Jesus estava, aleluia, fazendo que tudo virasse normal novamente. Hoje nós somos, ou continuamos sendo, a imagem, oh glória, a semelhança, oh glória. Você pode sentir Deus, você pode falar línguas estranhas, você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode sentir Deus, sinta Deus. Aleluia! E deixa eu te dizer isso nesta noite. Ele abandonou Jesus lá na cruz, mas a eu e a você, Deus nunca nos deixará. Nunca nos deixará. Eu estarei convosco todos os até a consumação. Oh, glória a Deus. Quando Deus não veio, Jesus entendeu. Jesus entendeu. Aí com braços abertos, repita comigo, diga comigo: Pai, perdoa-os. Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. Ele morreu. A hora nona, às 3 horas da tarde, segundo o fuso horário do Brasil, às 3 horas da tarde, quando a natureza percebeu que ele tinha inclinado a sua cabeça, não suportou. A Bíblia diz que houve um terremoto naquele momento. Sepulcros, aleluia, foram abertos lá no cemitério, e corpo de santos, de homens e mulheres de Deus, saíram do sepulcro. O sol não suportou, parou o seu brilho, oh glória. O centurião que estava no pé da cruz, que tinha furado com a lança ao lado de Jesus, ele deu um grito, mesmo sendo proibido os romanos, mesmo sabendo que morreria, confessando o que ele disse, ele não quis nem saber disso. Ele deu um grito e disse: César, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente, oh glória. Convida a igreja de pé. Ele morreu, ele nasceu, ele morreu para que você hoje estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui hoje, dentro da sua casa, glorificando o seu nome. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para garantir a sua e a minha salvação. E disse ele: que crê em mim tem a vida, tem a vida, tem a vida. Você crê nele? Diga amém. Tem vida eterna.